Técnica no ensino da escrita. A técnica deve obrigatoriamente estar inclusa em um método de alfabetização bem fundamentado teoricamente. Por falta de conhecimentos teóricos ou pela inaptidão em transformar os conhecimentos teóricos em ação prática, nós, os alfabetizadores, cometemos, e muitos ainda cometem, vários erros na alfabetização. É sol ou col? Me perguntava uma aluna de 4ª série do ensino fundamental da escola que eu dirigia. Ouvi da mesma a seguinte crítica ao método com o qual ela foi alfabetizada em outra escola. Ela comparava o método em que ela foi alfabetizada com o método pelo qual a sua irmã temporã estava sendo alfabetizada em minha escola. E ela reproduzia a fala de sua alfabetizadora, assim: a palavra sol se escreve com a cobrinha. E eu me atrapalhava toda, porque com a letra da cobrinha não podia ser sol, tinha que ser col. Ao ajudar a sua irmã a realizar os deveres de casa, através daqueles joguinhos de análise fonética, né, de ensino da escrita, da professora Heloísa Marinho, né? Aquela criança, aquela menina de cerca de 10 anos, né, detectou quão errada estava sua professora alfabetizadora na condução do ensino da escrita. Outro exemplo, eu vou citar, do Dr. Luiz Carlos Cagliari, sobre também uma condução errada no ensino da escrita, em que o alfabetizador ensinava para os seus alunos: o U é um chifre de boi. E o alfabetizando dizia: urubu se escreve com 3 chifres de boi. Então, faço uma pausa para reproduzir uma citação desse linguista, Dr. Luiz Cagliari, que é a seguinte: reduzir todo o conteúdo a alusões metafóricas é igual a privar o aluno do verdadeiro conhecimento. Citei aí atrás alguns dos faz de conta usados no ensino da escrita, quanto à forma das letras. Em nossa prática, saber escrever envolve ações essenciais, como copiar, fazer ditado, fazer redação, quer dizer, expressar-se graficamente, né? Ou expressar pensamentos seus ou dos outros. Mas na cópia, o aluno tem como ponto de referência a palavra ou as palavras escritas pelo alfabetizador. O que não acontece com o ditado, nem com a redação, quando o alfabetizando
se encontra num mar imenso e sem bússola, sem nenhum ponto de referência. E é por isso, acredito, que no ditado, nós, os alfabetizadores, sempre procuramos erroneamente ajudar o alfabetizando, utilizando uma fala artificial quanto à articulação das palavras. Motivação para a escrita não é faz de conta. Não. Motivação é o alfabetizando saber qual a utilidade da escrita em sua realidade, em seu ambiente. Motivação para a aprendizagem da escrita se dá antes do início dos procedimentos, antes de seu ensino. Antes também está a escolha e a organização do material adequado. Como lista de material, Dona Heloísa Marinho sugere quadro de giz, tabuleiro de areia. Esse tabuleiro pode ser feito com tampa de caixa de papelão, com fundo colorido e coberta, essa tampa, de fina camada de areia. Um pote de massa própria para pintura a dedo, que é feita em fórmica ou em plástico duro. Cartolina preta, 30 centímetros por 12 centímetros, e giz branco. E o papel e o lápis tão conhecidos, o grafite. Muito bem. Então vamos ao procedimento, à ação prática. A Dona Heloísa inicia pelas vogais, pelo A, E, I, O, U, mas vogais com significação. Difícil, hein? Pois não. O início se dá com a apresentação das vogais com seu significado onomatopaico. Deve, então, o alfabetizador contar pequenas histórias em que os personagens emitem sons que exprimem emoções, surpresa, admiração, susto, etc. Os alfabetizandos produzem os sons das vogais no decorrer da história que vai sendo recontada pela professora, pelo alfabetizador. O alfabetizador, logo após, faz no ar movimento da vogal, emitindo o som da vogal. E os alfabetizandos também o fazem, ao mesmo tempo em que emitem o som da vogal. Então, fazer o movimento no ar, emitindo sempre o som. Uma vogal de cada vez. Muito bem. O alfabetizando, aí vem a parte, uma outra parte, que é que a criança deve ter uma visão da forma em que as vogais são escritas e também uma visão do movimento. Então, forma da vogal e o movimento que a gente faz para escrever a vogal. O alfabetizador escreve no quadro de giz cada vogal. Vai saindo a forma. Eles vão olhando, vão memorizando. E também o movimento, né? O som. A criança vai emitindo o som. O alfabetizador escrevendo cada vogal. Os alfabetizando, emitindo, articulando o som. Muito bem. Após isso, os alfabetizandos vão ao quadro e cobrem
com um dedinho úmido, cobrem ali a letra escrita com giz. O alfabetizador deve fazer a letra bem grossa, né? Então, o aluno, o alfabetizando, vai ali, cobre, fazendo aquele movimento certinho de cada vogal. O alfabetizador presta atenção para ver se ele está fazendo o movimento certo, que ele já tinha aprendido lá, fazendo o movimento no ar. Depois, o alfabetizando vai repetir esses movimentos aonde? No tabuleiro de areia, aquele tabuleiro individual, feito com a tampa de caixa, né? Na cartolina preta, depois no papel com lápis preto. Aí sim, muito bem. Alfabetizador, então, apaga a vogal escrita para que o alfabetizando não interrompa o movimento dos olhos ao escrever as letras no papel. Isso é importante. Apaga. O alfabeto, ele pode fazer isso, porque o alfabetizando já deve ter a memória visual da forma e do movimento. Essas primeiras atividades para aprendizagem de escrita devem ser realizadas em grupos pequenos, até 4 alfabetizandos de cada vez diante do quadro. A segunda parte do procedimento será descrita em próximo áudio. Até lá!